Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos acompanha nas galerias e nas redes sociais. Esse requerimento é um voto de aplauso aos deputados e senadores que aprovaram um pedido de CPI das fraudes no INSS. Eu já antecipo que votarei contra. Por uma razão. O pedido dessa CPI foi feito por um deputado, Coronel Crisóstomo, do PL. Ele já era deputado federal quando as fraudes no INSS foram denunciadas. E eu quero dizer isso aqui. As fraudes no INSS foram denunciadas durante o governo Bolsonaro, por um ofício do PROCON de São Paulo. O PROCON de São Paulo fez um ofício ao presidente Bolsonaro, comunicando que havia 16 mil reclamações por fraude no INSS somente em São Paulo, capital. 16 mil fraudes no INSS somente em São Paulo, capital. Sabe o que foi que o presidente Bolsonaro fez com esse ofício do PROCON? Sabe o que fez? Rasgou o ofício do PROCON de São Paulo. Rasgou. Sabe o que o presidente Bolsonaro disse? Disse que sempre tinha havido fraudes no INSS. E sempre haveria. Disse que sempre houve e sempre haveria. Isso foi entrevista do presidente Bolsonaro quando ele era presidente da República, ao contrário do que fez o presidente Lula, que mandou a Polícia Federal investigar. Lula mandou a Polícia Federal investigar. O presidente Jair Bolsonaro rasgou o ofício do PROCON de São Paulo e disse que sempre tinha havido fraudes no INSS e sempre haveria. Coronel Crisóstomo, autor do pedido da CPI, ele era deputado federal. Por que ele não instalou uma CPI naquela época? Por que ele não instalou uma CPI naquela época? Quando a fraude no INSS foi revelada e quando o presidente Bolsonaro disse que não ia investigar. Não. Ele decidiu fazer uma CPI agora. Agora que a Polícia Federal está investigando. Agora que a Controladoria Geral do INSS está investigando. Agora que os culpados estão sendo punidos. Agora que o dinheiro está sendo devolvido para os aposentados. Aí o Coronel Crisóstomo do PL, partido de ladrão. Partido de ladrão. Aí o PL do Coronel Crisóstomo resolve fazer uma CPI. Para fazer o quê? No lugar de investigar, politizar o debate. Politizar o debate. Para fazer com que a responsabilidade seja justamente daquele que mandou investigar. Lula foi quem mandou investigar. E essa CPI só existe para confundir os fatos. Se essa fosse uma CPI séria, ela seria instalada na época do governo Bolsonaro. Mas não foi. Quero ouvir a vereadora Cari Santos. Bom dia, vereadora Liana. Agradeço a parte e já gostaria de adiantar que eu vou votar favorável a esse voto de aplausos. A gente sabe que durante a gestão do bandido, do cretino, do corrupto do Bolsonaro, foi que aconteceu esse processo de fraude durante a CPI. E deixar registrado que isso não aconteceu durante a gestão do presidente Lula. Que Bolsonaro teve a oportunidade de combater a corrupção. Mas como ele é um bom corrupto, como ele é uma pessoa que não se preocupa com os trabalhadores, com os aposentados, ele deixou com que essa fraude continuasse durante a sua gestão. E que foi durante o governo do presidente Lula que esse processo passou a ser investigado. Foi graças à autonomia que foi dada à presidenta Dilma, ao presidente Lula, que fortaleceu a Polícia Federal para poder investigar
essa fraude. Para mim é inadmissível, enquanto vereadora, Liana, aqui eu aprovar um voto de aplausos para Damares Alves. Para mim é inadmissível aprovar um voto de aplausos para Eduardo Girão do Novo, para Plínio Valério do PSDB, para Sérgio Moro. Como é que eu, enquanto militante do Partido dos Trabalhadores, vou aqui apoiar um voto de aplausos para um bandido, um juiz corrupto que acabou com a construção civil desse país? Como é que eu vou votar um voto de aplausos para Flávio Rachadinha, do PL, o filho de Bolsonaro, que em breve a gente vai ver na prisão? Como é que eu vou votar a favor de um voto de aplausos para Ciro Nogueira, para Uida Moraes, para Hamilton Mourão, para Coronel Meira, do PL, que é inimigo da educação? Como é que eu vou votar a favor de um voto de aplausos para Carla Zambelli, a pistoleira do PL que está sendo foragida? Como é que eu vou votar um voto de aplausos para o Chupetinha, que financiou o golpe junto com os bolsonaristas e que é inimigo da educação? Então, para mim, é inadmissível eu aqui votar um voto de aplausos para uma CPI que não é CPI mista, Liana. É uma CPI do golpe, que são senadores e deputados federais golpistas, e que se fosse através da articulação desses golpistas, nós não estaríamos aqui hoje. A gente sabe que o intuito dessa CPI é perseguir o presidente Lula, mas a gente deve deixar claro que quem é a pessoa que deixou isso acontecer é Bolsonaro, e que a gente vai conseguir desmontar essa farsa, que esses golpistas, esses senadores e deputados federais não têm uma moral para poder abrir a boca para falar do presidente Lula. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Karina. Acolho na íntegra o seu à parte. Não dá para votar favoravelmente a esses nomes que você citou. Não dá para votar a favor de um requerimento criado pelo Coronel Crisóstomo, do PL. Volto a dizer, partido de ladrão. Isso que significa PL, partido de ladrão. Ladrão que foi conivente com o roubo e com a fraude no INSS. E que agora quer pagar de bonzinho de vítima. Eles criaram a fraude. Foi no governo Bolsonaro que a fraude ao INSS foi criada. E aí ficam dizendo, mas o irmão de Lula... Sabem quantas reclamações tem contra o Instituto do irmão de Lula, Frei Chico? Sabem quantas? De centenas de milhares de associados. Milhares de associados. Sabem quantas reclamações foram feitas? 76. 76. Contra mais de 6.000 reclamações feitas contra o careca do INSS, apoiador de Bolsonaro. Isso ninguém disse para vocês, né? A mídia não conta que foram apenas 76 reclamações. 76 reclamações que podem ser problemas contratuais normais. Agora, é claro que tem que resolver as 76 reclamações. Agora, dizer que a fraude é por causa de 76 reclamações, isso é uma mentira deslavada. A fraude começou, foi criada e articulada no governo Bolsonaro, que não investigou, se recusou a investigar, e essa CPI só tem uma finalidade, que é fazer com que pareça que o presidente que teve a coragem de acabar com a quadrilha do INSS é o responsável. Lula não é responsável pela fraude, Lula é responsável por acabar com a fraude. Essa é a verdade, e a gente precisa dizer isso. A gente precisa dizer que Lula é o responsável por acabar com a fraude, por culpar as empresas responsáveis e por devolver o dinheiro aos aposentados. O resto é mentira, e a gente não vai dar voto de aplauso para mentira. Obrigada.